aula está muito legal, vocês vão gostar, vocês vão começar a trabalhar com os programas com uma lógica mais, um pouquinho mais detalhada, aí as nossas lógicas, e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um game, tá? Isso mesmo que vocês escutaram, vocês vão aprender a fazer um gamezinho básico para começar. Depois, no decorrer do semestre, a ideia é ir melhorando esse game aí, tá? Então, hoje eu passo alguns detalhes desse game, vocês vão testar ele. Já, quem quiser ir acompanhando também, né, o funcionamento desse game, pode já deixar o Microsei e o Proteus preparados aí, que aí vocês vão acompanhando. Quem quiser só prestar atenção também, presta sua atenção e depois vocês terão o tempo de trabalhar nessas propostas aí que eu estou passando para vocês, tá? Então é parte de games e um pouquinho também da inteligência artificial usando funções randômicas, tá? Então já eu falo disso aí. Então o objetivo hoje é trabalhar com detalhamento dos pinos do microcontrolador, né? Então no caso aí específico ao 16F877A, que é o microcontrolador que a gente tem como base de estudo, né? Então, o 16F877A é a nossa base de estudo. Não significa que vocês só vão saber trabalhar com o 16F877A. Não. Ele é só uma base de estudo para que vocês depois trabalhem com qualquer tipo, né, de microcontrolador, e não apenas esse aí. Então, olha só, o 16F877A possui diversas formas de encapsulamento, né? Então, ele pode ser visto no datasheet, esses encapsulamentos. O que nós usamos é o DIP, né? Então, esse padrão DIP, ele é mais indicado para a gente trabalhar com experimentos. Por quê? O padrão DIP, que é Dual Inline Packet, é aquele padrão que a gente consegue usar uma protoboard para fazer ligações. Né? Então, o padrão DIP, todo componente, né? Todo CI com padrão DIP, você consegue espetar ele na protoboard. Cada terminal do pino tem uma ou mais funções, né? Cada pino do microcontrolador tem uma ou mais, já comentei isso, mas hoje a gente vai detalhar um pouquinho melhor isso aí. E cada um tem um nome que já dá a ideia dessa função, desse pino. Né? Ou as ideias, né? Porque cada pino a gente tem mais do que uma função. Então, para manter o número de terminais menor e, ao mesmo tempo, permitir ao nosso microcontrolador comportar um número maior possível de periféricos, vários pinos tiveram que ser multiplexados. Ou seja, alguns terminais possuem mais do que uma função. Se não houvesse essa multiplexação, 40 pinos não ia dar para implementar todos os circuitos que a gente precisa. A gente ia precisar no mínimo o dobro aí, uns 80 pinos físicos, né, para implementar todas essas funções que tem esse nosso microcontrolador. Né? Então, por isso que eles são multiplexados. Esse multiplex, ele vem da telefonia, né? Telecomunicações, né? Que é o MUX e o DEMUX, né? Então, são chaves seletoras digitais. Então, eu tenho uma chave seletora digital. E quando vocês estão escrevendo o código de vocês, lá colocando uma ação, vocês estão manipulando essas chaves digitais. Aqui nós temos um circuitinho que é um circuito canônico, que chama esse aqui, né? É um gerador canônico. O que o gerador canônico faz? Ele só vai ligar uma dessas entradas por vez na saída. Então, significa que eu tenho aqui o E0, o E1, o E2 e o E3. Se eu colocar nessa combinação A e B o 0 e o 0, eu ligo o circuito que vai estar ligado nessa chave E0. Esse circuito que vai vir aqui e vai para a saída. Né? Então, todo sinal que entrar no E0 vai para a saída. Se eu mudar a combinação dessas chaves AB para 0, 1, aí vai ser o E1.
o E1 que vai para a saída. Se eu colocar a combinação 1, 0 no A e no B, aí é o E2. Né? E a última combinação, 1 e 1, ele vai ativar essa saída final aqui, que é o circuito E3. Então, esse circuitinho canônico aí, ele dá um exemplo para vocês de um MUX, né? Então, eu tenho um MUX aqui, né? Então, na área de telecomunicações, você tem canais aqui, né, de comunicação, e esses canais, eles são multiplexados em apenas um único canal, né? Através de uma chave seletora digital que é feito isso, né? O MUX é essa chave seletora digital. No nosso caso, não, a gente não trabalha com telecomunicações nesses pinos multiplexados, e sim com circuitos específicos. Então, nós temos aqui um circuitinho, que eu vou simular ele para vocês, de multiplexação. Então, a multiplexação, ou uma chave digital, né, uma chave seletora digital, que é esse exemplo aqui, é bem simples da gente fazer, dá para projetar chaves aí com diversos canais, né? Nesse exemplo aqui, eu tenho um canal de entrada aqui T1, outro canal T2 e uma única saída para esses dois canais. Então, essa chave seletora, ela vai selecionar qual dos canais que eu vou utilizar. Eu vou usar o T1, então eu tenho que colocar 0 nessa chave, deixar ela aberta. Se eu usar o T2, eu vou ter que colocar 1 nessa chave, tenho que fechar essa chave. Né? E eu coloquei aqui 2 geradores que estão simulando o circuito, só para vocês verem o funcionamento dessa chave. Então tem um geradorzinho de onda quadrada, que vai estar ligado aqui no T1, e outro geradorzinho de onda quadrada que está ligado no T2, cada um com uma frequência diferente. Aí pela chave, vocês vão ver quando vai estar funcionando o T1 ou o T2, e esse nosso aparelhinho aqui vai medir a frequência, né? Esse aqui é um frequencímetro. Ele vai medir a frequência porque eu programei frequências diferentes no T1 e no T2. Então já vamos fazer esse teste com o Proteus, já deixei ele pronto aqui o Proteus para esse circuito. Então o circuito deve estar aparecendo aí para vocês do Proteus. Vamos ver se dá para melhorar o zoom aqui, acho que vai. Vamos ver. Ó, tá com um zoom grandão aí, hein? Peraí, deixa eu melhorar aqui, peraí. Vamos ver. Aí, bom. Deixa eu explicar novamente aqui o nosso circuito, agora simulando ele. Vocês viram que é um circuito bem simples, né, da gente fazer. E essa saída S, ó, ela tá ligada aqui nesse frequencímetro aqui. Tá? Quem não conhece esse instrumento, ele tá aqui, ó, na abinha de instrumentos, onde tem o osciloscópio, Logic Analyzer, Counter Timer, é esse aqui. Ah, mas por que a frequência? Porque você regula o que você quer dele. Já já vou mostrar ele. Vamos ligar ele. Estou ligando aqui a simulação. Então, ele está marcando 10 aqui, ó. Deixa eu abrir a tela dele. Então, olha só. Essa é a carinha do nosso frequencímetro. Ele tem um botãozinho aqui, ó, que está escrito Mode, que é modo. Então, você escolhe o modo de trabalho. Ele trabalha como temporizador, ele capta o tempo, né? Ó, ele começa a captar o tempo desses pulsos aí que ele está recebendo. Esse primeiro, não, aqui ele é o modo contador. Então, acendeu aqui a luzinha do contador, ele está no modo contador agora. Ele tá contabilizando as bordas de subida, ó, que eu posso trocar também aqui por esse outro botãozinho. Se eu clicar de novo, aí sim ele entra no tempo. Tempo em segundos. A próxima opção é tempo em milissegundos. E eu estou querendo deixar em 10, em frequência.
Então, ele está marcando a frequência. Então, você pode deixar essa janelinha de controle aberta ou não. Vamos deixar ela aí. Esse nosso geradorzinho aqui, ó, onde é que a gente pega esse gerador? Também, se alguém tiver dúvida, esses geradores a gente pega nesse ícone Generator Mode. Ó, então tem várias formas de ON, inclusive tem áudio. Vocês podem gravar até a voz de vocês e manipular depois a sua voz. Tipo, você faz um filtro, né? Deixa a sua voz mais grave, mais aguda, né? Dá para trabalhar com circuitos de áudio também, né? Tem esse geradorzinho de áudio onde você consegue gravar também sua voz. É uma simulação aí também que existe do Proteus. Então, voltando aqui para a nossa simulação, vou ligar. Esse T1, vamos antes, deixa eu parar novamente para entrar nas propriedades aqui do T1. Então, eu vou abrir as propriedades dele, ó. Então, o T1, ele está com um pulso de amplitude de 5 volts para nível alto e para nível baixo 0, tá? Eu posso determinar o tempo de subida e descida aqui, ó, que está para 1 microsegundo, é o default dele. Né? Ele vai gerar aquele pulso de subida e pulso de descida em função desse tempo. Aqui o percentual de DUT que você quer, no caso aqui está meio a meio, ou seja, ele vai ficar 50% do tempo ligado em nível alto e 50% do tempo em nível baixo. E aqui que está a frequência, ó. Então esse aqui, esse T1, ele está com uma frequência de 10, e o T2, vamos abrir o T2 está com uma frequência maior, ó, de 50, tá? Para ter diferença, né? E vocês visualizarem essa diferença. Então, ligando novamente, eu estou com a chave aberta, que é 0, 0 é T1, ó. Então ele está pegando a frequência de 10. Se eu fechar a chave, ele vai aumentar a frequência aqui, ó, aos poucos, até chegar no 50. Ó, chegou no 50, porque agora ele está usando o T2, ó, o T2 que está ligado aqui agora, ó. O T2 que está, não é que ele está ligado aqui agora, o T2 ele está indo aqui para minha saída e aí ele vem aqui para o meu frequencímetro. É esse que é o caminho, né? Essa ligação já existe, né, do T2 da bolinha com esse outro T2. Se eu abrir a chave, agora eu vou abrir a chave. Então agora a minha frequência caiu para 10, por quê? Ele está com esse, o T1 que está, ó, indo para minha saída e vindo aqui para o meu aparelhinho de medição. Tá? Então isso aqui, pessoal, é uma chave seletora digital. Tá? Então, no microcontrolador, essa chave vai existir para quê? Porque o T1 lá no microcontrolador pode ser um circuito analógico e o T2 um digital. Aí, ó, essa já é uma... são circuitos que eu tenho que ter com diferenças, né? Porque eu tenho um pino lá do microcontrolador e esse pino eu posso receber um sinal analógico ou um sinal digital. E ele pode também me gerar um sinal digital ou um sinal analógico. Né? Então, isso seria um exemplo até de duas funções para um pino. Então, eu teria aqui um pino e dois circuitos lá dentro, né, do microcontrolador, que nesse caso eu estou simulando com esse T1 e com o T2. Então, essa é uma demonstraçãozinha que eu queria passar aí para vocês. Vamos aqui voltar lá para da sequência. Esse material já está disponível também lá nos arquivos. Então, esse circuitinho aí de pinos, explica, né, esse termo pinos multiplexados, tá? Então, nós temos aqui, ó, a disposição dos terminais, né? Então, vocês sabem que o porte A tem 6 bits, o B tem 8, o C tem 8, o D tem 8 e o E 3, dando um total de 33 pinos de I/O. Né? Ah, mas ele não tem 40? Opa, tem 40, mas vamos ver mais algum detalhe aí dessa divisão desses pinos aí, ó. Então, desses 40, eu tenho o pino 1, que ele serve para controle, que seria essa etapa de controle, é o pino 1.
O que é esse controle? É um master clear para reiniciar o microcontrolador e o VPP é a tensão de gravação. Quando a gente usa o gravador de pique, eu tenho que ligar um pino nesse, né, o gravador de microcontrolador. Eu pego um dos terminais dele e vou ligar aqui no pino 1, que ele gera tensão de gravação. Temos a parte de alimentação, que é o VDD e o VSS, pinos 11 e 12, e mais o 32 e 31. Né? Então, menos 4. Menos esse aqui também dá menos 5 pinos, por enquanto. E temos a parte de clock, que é aqui, né? É o 13 e o 14. Então, o 13 e o 14 é clock. Então, ficou menos 7. Então, dos 40, menos 7 ficou 33, por isso que nós temos 33 pinos de I/O. O restante eu posso utilizar para ligar sinais de entrada e saída à vontade. A alimentação, ela deve estar entre 2 e 6 volts, preferencialmente 5, para facilitar o interfaceamento com a família TTL. Ah, mas 2 volts é muito baixo? Já já vamos ver algumas informações do datasheet. O que é esses 2 volts aí? Será que esse nosso serve 2 volts ou não? Vamos ver já já isso aí. E os terminais de alimentação, né? Que é o 11 e o 12, e o 32 e 31, onde o 32 e o 11 é a positiva, que é o VDD. 31 e 12 é o menos, é a tensão negativa, que é o VSS. Então tá aqui, ó. Né? Então nós temos aqui, esses dados aqui estão lá no nosso datasheet, capítulo 17, tem toda a parte de características elétricas, tá? O nosso é esse aqui, é o F, né, de memória flash. Então, esse nosso, ele trabalha de 4 a 5,5. Professor. Tá? Ele trabalha de 4 a 5,5. Oi, pode falar. Por que a parte a tensão negativa chama VSS? Ah, VSS tem o termo de... Tem um termo aí do inglês, esse S de source e de fonte, né? E o outro S eu esqueci. Depois eu vejo, eu te falo. Mas nós temos o VDD, que é a parte positiva, e o VSS, que é a referência. Tá? Tem o significado do inglês. Certo. Tá? O VSS. Tá? E o VDD também, né? O VDD também tem o significado que vem da língua inglesa. Professor? Oi. Se eu não me engano, é de supply source. Isso aí, ó. Supply source, é. Isso, perfeito. Sem dúvida, obrigado. Então, só voltando a falar aqui também, ó. Então, o nosso é o F, ó. Então, o F, ele trabalha de 4 a 5,5 até 20 MHz. Agora, existe os microcontroladores que é os de low voltage, que ele vem um L. Ele vem um Lzinho na identificação dele. Esses de L é para a gente trabalhar com circuitos de pilha, né? Uma pilha, 2 pilhas, você quer montar, sei lá, um medidor de temperatura, um relógio com baixa tensão para trabalhar com pilha, aí tem que comprar a família L, né? Mas é igual ao nosso, claro, né? Só que ele tem circuitos projetados para trabalhar com baixa tensão. Todo pique que tiver o L, esse L vem de low voltage, baixa tensão. Tá? Agora, o que muda nele é alguns detalhes, né? Então, você trabalha com 2 volts, mas até 4 MHz. De 4 a 10, você tem que aumentar, né? essa tensão. Tá? Eu tenho esses detalhes também. Essa gráfico aí está dando essas informações. Tem um detalhe aqui, é a tensão de burnout, essa aqui, né? Então, 4 é a tensão de burnout. O que é a tensão de burnout? É aquela tensão que reinicia o microcontrolador se ele cair abaixo dessa tensão. No caso do 16F. Né? Então, se ele cair a 4 volts, é a tensão de burnout dele.
esse aqui. Aí ele reinicia pelo circuito de brownout, que também é um assunto que a gente vai falar, né? Então, o brownout ele é ativado até a frequência máxima de 14 MHz. Também tem esse detalhe aí, né? Então, para frequências acima de 14 MHz, ele não funciona, né? O circuito de brownout. Então, no datasheet tem bastante informaçãozinha a nível de características elétricas, tá? Temperatura, correntes, né? Em outras aulas a gente vai falar também um pouquinho de outras características elétricas aí do nosso PIC. Então, falando dos nossos pinos, então os nossos pinos recebem sinais, né? Então, são os sinais de entrada. Então, os sinais de entrada enviam informações no domínio eletrônico para o microcontrolador, né? Então, claro que nós estamos trabalhando no domínio eletrônico. Então, ele recebe tensão e corrente aqui, é o que ele vai receber. E aí, o que a gente pode usar como sinal de entrada? Diversos sensores, né? Várias tecnologias de sensores. Aqui nós temos vários, né? Tem botão, tem sensor indutivo, tem sensor capacitivo, tem sensores ópticos aqui, né? Nesse meiozinho aqui, né? Temos esse aqui que é corrente, né? Só que esse de corrente você tem que, tamanho dos terminais grandão aqui, né? Tem que medir, tem que ligar em série com o seu circuito de medição, porque tem sensor de corrente que usa o efeito do campo eletromagnético. Aí você não precisa abrir o seu circuito para medir a corrente, né? Que nem as alicates, né? Os multímetro alicate, eles têm essa facilidade da gente poder medir corrente, né? Tem aqui, sensor de som, né? Tem sensor de chuva, né? Temperatura e umidade, né? Sensor de tensão, né? Então tem vários tipos aí, sensor de pressão, né? Pressostatos aí. Então tem vários. Isso aqui, pessoal, é só um exemplo. Não é que existe só isso aí, não. Tem muito mais. Tem sensores de campo eletromagnético, giroscópio, aceleração, desaceleração. Então tem muita tecnologia de sensores, tá? Que vocês podem utilizar em projetos. Aí esses sensores, todos eles trabalham no domínio eletrônico. Se eles trabalham no domínio eletrônico, é o que o nosso microcontrolador precisa, né? Ele entende só o domínio eletrônico. E quando a gente fala de sinais de saída, significa que o microcontrolador envia informações também no domínio eletrônico para diversos atuadores. Então, é saída aqui. Por isso que a gente tem que configurar, né, o nosso pino, o pino do microcontrolador, como entrada ou saída, né? É configurável isso aí. E aí, o que a gente pode ter como sinais de saída? Eu quero controlar motores. Então, aqui tem um servomotor. Então, o servomotor eu gero um pulso lá de 2 milissegundos aí para determinar a posição dele. Transistores em geral, né? Esse aqui é um tri aqui, né? Um transistorzinho de potência, mas qualquer tipo de transistor, né? A gente vai controlar com o nosso microcontrolador e ele vai gerar o sinal de saída, né? LEDs, vocês já estão controlando, né? Relés, eu já comentei, né, na aula de circuitos, como é que faz ligação de relés. Solenoides, claro que o solenoide eu não vou poder ligar ele diretamente lá no pino, né? Eu vou ter que usar um transistor para controlar o solenoide. Motores também, né? Motores eu ligo o nosso transistor. Então tem aqui também um buzzerzinho, né, para gerar som, áudio, né, a parte de áudio. Aqui também, pessoal, só um exemplo, né? Mas se eu estou controlando aqui, esse transistor, eu controlo o que eu quiser, né? Isso aqui, inclusive, é um transistor de potência aí, né? E aí vem aquele nosso desenho que ele fala um pouquinho, né, do registrador tris, né? Então, tris, quando ele é 0, ele configura o pino como saída. Quando ele é 1, ele configura como entrada, né? Então, aqui nós temos aqui alguns exemplos, né? Esse
esse 1 aqui, ó, que está ligado, essa parte de cima é o registrador tris, a parte de baixo é o registrador porte, que determina o nível lógico do pino, né? Então, esse primeiro sensor aqui, ó, que é um encoderzinho, ele é um sensor, então ele vai gerar um sinal lá para o microcontrolador. Então, eu tenho que configurar o pino com o tris em 1. Né? Então, eu tenho que pegar o nome desse pino e do tris e colocar igual a 1. Aqui temos um botãozinho com pull-up, né? Que também o botão ele vai gerar um sinal lógico lá. Então, aqui eu também tenho a configuração do tris para 1. Aqui eu tenho acionamento de um LED, por isso que ele ficou 0, esse aqui, ó. Então, vocês lembram que eu posso manipular bit a bit, né? Todos os registradores do microcontrolador eu manipulo bit a bit. Então, esse aqui é 0, significa que ele vai usar esse pino como saída, que ele vai controlar um LED. O do lado aqui também é 0, porque ele vai controlar um transistor, e esse transistor controla um relé. Tá? Então, aqui detalha um pouquinho mais aí o tris, mais o tris, né? O porte determina só o nível lógico. E falando agora dos pinos, né? Vamos falar um pouquinho aqui do porte A. O porte A, ele é bidirecional, né? O que é bidirecional? Então, ele trabalha como entrada e saída, né? Ele tem apenas 6 bits, o porte A. Então, os bits 7 e 6 do porte A não existem. Tá? Não tem função. E outra, esses pinos também não existem fisicamente. O registrador, aqui seria o desenho do registrador, né? Então, não adianta você querer pôr um valor no bit 7 e no bit 6 do porte A e do tris A. Todos trabalham como entradas ou saídas analógicas, e 5 deles podem ser entradas analógicas. Quais são os 5 que são entradas analógicas? Então, nós temos aqui, ó. É o RA0, que é o bit 0, o bit 1, o bit 2 do porte A, o bit 3, aí pula para o bit 5. Então, no porte A, nós temos 5 pinos que eles também trabalham para receber sinal analógico, digital e analógico. Né? Aí vai dar configuração do ADCOM 1. Né? Então, é o ADCOM 1 que a gente vai determinar qual desses pinos, ou se todos, ou um ou outro, que vão receber sinais analógicos. É aquele registrador ADCOM 1, que a gente, a princípio, configura ele com 7. Quando eu configuro com 7, eu estou colocando na configuração do microcontrolador todos os pinos analógicos em modo de receber apenas sinal digital. Né? Só que aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Falta ainda, né? Faltam 3, né? Para dar um total de 8. Que está lá no porte E. Porte B de bola agora. Então, o porte B de bola também é bidirecional e ele é todo digital. Então, entrada e saída apenas digital. E ele tem já o byte completo. O porte B, ele tem uma implementação de resistores de pull-up interno. Né? Então, ele tem uma implementação, ó, de pull-up interno. Por isso que ele é muito utilizado para botão. Né? Então, para botões, ele é muito utilizado, porque eu tenho internamente, ó, no microcontrolador, aquele resistorzinho de 10K ligado no VCC. Então, tá lá dentro do microcontrolador. Por isso que eu posso ter esse tipo de ligação, né? Eu posso ter essa ligação apenas de uma chave ligada aqui, ó, no terra. Porque ele tem internamente esse resistor de pull-up. Só o porte B, pessoal, que tem isso. Tá? Só o porte B. Quando ele trabalha como saída, aí o resistor de pull-up não entra no circuito, né? Que é esse circuitinho aqui do lado. Só voltar aqui em detalhezinho, que acho que
Ah, não, tá certo. Pensei que eu tinha pulado um slide aqui. Como é que eu faço para ligar esses resistores de PUAP interno? Por quê? Por padrão, eles vêm desabilitados. Eles vêm com o RB. PU é o bit que a gente ativa eles. E o nome do registrador se chama Option Reg. O nome do registrador é Option Reg. O nome do bit é RBPU. Só que esse RBPU é barrado. Tá? Então fica mais fácil a gente escrever B7, ó, ponto B7. Todo isso aí vale para qualquer registrador, hein? Em vez de você escrever o nome dele, você escreve B7, B6, B5, B4, B3, B2 e B1. Né? Põe o nome do registrador, ponto B7. Ah, o TRIS pode fazer isso? Pode. TRIS B.B0. Então, em vez de escrever RB0, você pode escrever B0. O compilador entende isso também. Para escrever esse nome desse bit, todo nome de bit que tem esse barrado, você tem que escrever antes um NOT underline RBPU para o compilador entender o bit que você quer. Então, dá para escrever o nome RBPU? Dá. Mas não, esses que tem uma barrinha em cima, tem que escrever antes o NOT underline RBPU. Então, fica mais fácil você escrever B7. Agora, os outros que não tem barra, vocês escrevem o nome que está aqui. Que nem ó, int, deg, t0cs, t0se, esses vocês escrevem o nome deles depois do ponto. Agora, os que tem barra, tem que pôr um not antes. Então, quando a gente inicializa o microcontrolador, o bit 7 do Option Reg, ele vem com 1, que é PUAPs Disable. Então, eles vêm desabilitados. Para habilitar ele, tem que pôr essa linha aqui, ó, lá no código, tá? Lá no setup. É só pôr essa linha aqui de código lá no setup 0, né, ó, no bit 7, que aí você liga os resistores de PUAP. Ah, mas e se você ligar o resistor de PUAP e também estiver usando o resistor de PUAP? Pode, pode. Só que você vai ter um consumo energético maior. Se porventura você tem um projeto que usa baterias, pilhas, talvez a durabilidade, né, o uptime dele vai ser menor, porque você está gastando mais energia, né, ativando os PUAPs internos e usando PUAPs externos. Professor, Então, ó, oi, pode falar. então assim, para registrar, tipo, eu tenho que colocar aquele código que tava option, e aí para cada Isso. port eu tenho que colocar, tipo, do 0 até o 7? Não, ele já habilita todos. Esse aí não tem como você escolher se que você quer usar só o bit 0 ou o bit 1 com PUAP interno. Ah, Ou tá. você habilita todos, o byte todo, né, que é do port B, ou desabilita. Aí você que escolhe. Ou usa todos interno, né, e externamente, se você estiver usando só 2 pinos, aí é bom você usar os resistores externos de PUAP. Porque para habilitar os resistores de PUAP interno, não tem como você escolher qual é o bit que você quer. Você tem que ligar todos. Aquele bit, quando você coloca 0, ele liga todos os PUAP do port B. Professor, Então, oi, pode falar. eu acho que você acabou até tirando a dúvida minha, mas eu vou comentar, de repente tô falando besteira. Pode ficar Então, à na vontade. verdade, não é de graça o fato de você ter essa possibilidade de usar só o PUP interno, né? Na verdade, tem um custo. Que custo que é? Vai ter portas a menos, né? Não, você continua com os 8 bits. Não, esse PUAP interno é o resistor de PUAP e ele fica interno ao microcontrolador. Você continua tendo os 8 pinos, sem problema. Você não vai perder pino em função de habilitar ou não o PUAP interno. Mas aumenta a memória, né? O consumo da memória, não aumenta? Não, o consumo energético que eu quis dizer é o consumo de corrente.
Então vai ter um consumo de corrente a mais. Tá. Entendi. Porque você está trabalhando com 8 resistores de PUAP interno e mais se você estiver usando os externos. Ou seja, se você estiver trabalhando com resistor de PUAP interno, você pode fazer essa ligação aqui, ó, que está nesse exemplo. Né? Você faz ela e não precisa ligar aqui o seu resistorzinho mais, ó. Porque você liga um resistorzinho aqui no VCC. Isso. Quando você faz via header, né? Quando você, né, essa parte inicial, eu sempre ensinei vocês a trabalharem com PUAP externo, tá? Porque o PUAP interno é quando realmente você vai usar um teclado ou todos os 8 bits, né? Porque você, é o que o colega perguntou, não dá para ligar apenas o RB0. Vamos supor que eu tenho só um botão no RB0. Então, não compensa eu ligar o PUAP interno, porque vai ativar de todos. Vai ativar de todos os pinos, esse PUAP interno. Agora eu entendi. Tá? Por isso que ele é muito usado para teclado, né? Então, você pode montar um tecladinho, que você vai ter, no caso aqui, tem 3x4, 7 teclas. Mas você pode chegar até 4x4, que dá 16, né? 16 botões. Um tecladinho 4x4, você pode ligar no seu porte B. Ou você liga 8 botões, né? Dedicando, né, um pino também para cada botão. Aí vai, né, do projeto aí de cada um. Aí tem que analisar o projeto e ver se compensa ou não ligar os PUAPs internos. Eles vêm por padrão desabilitado. Mas se ligar os dois, funciona sem problema, né? Porque é um resistor de 10K, né? É só para gerar nível lógico. Se ligar os dois, funciona perfeitamente seu código. O único detalhe é que você vai ter um consumo de energia um pouquinho a mais também. Isso aí faria diferença num projeto de bateria, né? Um projeto seu que vai usar bateria e você quer que dura bastante, né? Para não ficar toda hora carregando bateria, trocando a bateria, né? Então seria mais nesse sentido aí. Então aqui são as ligações, né? Então aqui tem um botão, um teclado, e aqui como seria um botãozinho sem o nosso PUAP, mas dentro aqui tem que saber que existe um PUAP interno, né? Dentro do microcontrolador. Falando agora do porte C, então o porte B, né? O B vem também de botão, né? Eles aproveitaram a letra B de botão, porque botão em inglês e em português começa com B. Pode falar. Então, assim, só para uma coisa que eu entendi, naquele caso que estava mostrando o porte B, que estava bit 1 e bit 0, eu coloco option, underline reg, aí se eu colocar B7, eu vou estar usando a opção INTDG, é isso? Não, é assim, ó. O INTDG é um outro registrador que não tem nada a ver com o PUAP, ó. O que ele faz? Ele seleciona a borda de interrupção, né? Então, porque assim, para utilizar ele, eu teria que colocar, então, no lugar de B7, B6, isso? Não, você tem que escrever isso que está aqui embaixo, ó. Para usar o PUAP interno, você escreve essa linha aqui que eu deixei aqui, ó, no código. Você escreve option reg, que é o nome do registrador, ponto B7. Mas o que é esse B7? Porque o RBPU é o bit 7, ó. Porque todo registrador tem 8 bits. O da esquerda é o 7, o da direita é o 0, né? Então, essa chave que liga e desliga os resistores de PUAP é o bit 7. O bit 7 que é essa chave. Por isso que eu coloquei B7 aqui, ó. Então, aí a pergunta era assim, para usar o INTDG, eu tinha que colocar B6, isso? Para usar o INTDG, para configurar o INTDG, que não é o nosso assunto hoje, porque isso aqui é uma interrupção externa, a gente ainda vai falar dele quando a gente falar de interrupção. Aí sim, aí você usaria B6
ou o nome dele, INTDEG. É que eu Entendi. estou falando o seguinte, ó, o RBPU, ele não tem uma barrinha em cima? Sim. Se você escrever .rbpu, vai dar, o seu compilador vai escrever assim, ó, eu não sei que pino é esse aí que você está querendo que eu configure como 0. Se você escrever RBPU para esse bit 7, lá no micro C não vai funcionar. Vai dar erro. Ele vai falar que não sabe o que é RBPU. Agora, se você escrever bit 7, sem problema. E o INTDEG? Por que você pode escrever INTDEG? Porque ele não é barrado. Ele não é barrado. Aí você põe o nome direto nele. Tá? Esses que tem a barra, você tem que ter o NOT underline RBPU, pro compilador saber que é o bit 7. Seria isso, só a diferença. Aí no lugar de B7 eu colocaria reg.not underline RBPU. É NOT underline RBPU. Entendi. Tá? Porque o NOT é a negação, que é essa barrinha aqui, né? É porque eu ativo com 0, né? E desativo com 1. Todo sinal de controle que tem a barrinha significa que você ativa com 0. Por isso que ele tem a barrinha, né? Então, para você ativar a função desse bit aqui, que é o dos PWAPs internos, você ativa ele com 0. E é isso que essa barrinha está querendo dizer. Agora, lá no seu editor de código do micro C, você não consegue pôr essa barrinha em cima do nome. Você tem que escrever NOT underline RBPU, aí vai funcionar. Ou, para simplificar, põe isso aqui, B7. Fica mais fácil. Obrigado. Nada. E agora, dando sequência, o nosso porte C, né, ele também é bidirecional de 8 bits, então eu uso os 8 bits dele. E todos também trabalham como entrada e saídas digitais, né? Então, esses também são todos digitais, não tem nada analógico no porte C. O porte D também, igualzinho o porte C. O D de dado também é bidirecional, 8 bits, ó, todos os 8 bits são utilizados. E todos também trabalham como entrada e saídas digitais, apenas digitais. O porte E, ele também é analógico, para completar os 8 pinos analógicos que nós temos. Então, vocês lembram, lá no porte A, teve 5 pinos analógicos. O porte E, de elefante, ele tem mais 3 bits, né? Então, ó, o porte E, eu só tenho configuração no bit 0, bit 1 e bit 2. Esses aqui não existem. Fisicamente, esses pinos não existem e nem para configurar. Então, o porte E, ele trabalha como entrada e saída digital e também analógico. Aí recebe o nome de AN também, né? Esses pinos têm o AN junto. Então, o RE0, 1 e 2, eles são os outros 3 canais analógicos que faltou. Então, começa lá do AN0, 1, 2, 3, 4, e aqui tem o AN5, 6 e 7. Porque esse número a gente usa quando você quer escolher o canal analógico. Eu quero o canal analógico 7. Então, é o pino RE2. Eu quero o canal analógico 5. Então, é o RE0 que vocês vão usar. Então, esse número depois do AN é o canal analógico que vocês vão colocar no código de vocês. Então, quando o nosso sinal é analógico, eu já mostrei também esse circuitinho aqui para vocês, eu tenho um pino aqui, ó. Só esse pino que tá nesse exemplo aqui. Esses outros dois não tá ligado em nada, tá? Então, é só focar atenção nesse pino aqui. Então, esse pino, olha só, ele vai para uma chave que é o tris.
Então, lá no nosso código, eu coloco lá tri 0. Se você pôr tri 0, a chave fica nesse sentido. Essa chave é um transistor. Tri 0 significa saída. Então, por isso que ele vai pegar o sinal, ó, digital e ligar para a sua saída. Né? Então, aqui você vai ligar, sei lá, um LED. Agora, se nesse pino aqui, você colocar tris 1, aí essa chave muda de lado aqui, ó. Ela vem aqui para baixo. Significa que você vai ligar nesse pino um sensor. Então, ele vai receber um sinal. Né? Ele vai receber um sinal. Aí o sinal vem para cá, vem aqui, ó, tá em 1, a chave desceu. E aí ela entra numa outra chave. Essa outra chave, que é o Ancel, no nosso caso é o ADCOM. ADCOM 1. Essa segunda chave, você também tem que selecionar. Por quê? Esse sinal que você está ligando aqui de entrada, nesse pino, ele pode ser analógico ou digital. Então, você vai determinar isso nesse outro registrador, que aqui é o Ancel. Se tiver 0, ó, significa que esse sinal que você está entrando no pino, ele vai para um circuito digital. Se esse sinal que você vai ligar aqui nesse pino for analógico, que a maioria dos sensores vai ser analógico. Fora chaves, botões, né? Então, vocês têm lá os botõezinhos que vocês usam lá no simulador, são botões digitais aquele. Agora, se você ligar um sensor aqui nesse pino, que te forneça um sinal analógico, aí essa chave Ancel, ela tem que vir aqui para o 1, porque ele tem que ir para esse outro circuito aqui, ó. Esse outro circuito se chama conversor AD. Ele converte esse sinal analógico que você está entrando aqui, ó, em um código binário. E esse código binário, ele vai para a CPU. Aí a CPU vai entender o código binário, porque a CPU não entende nada analógico. A CPU entende tudo digital. Então, quando vocês estão escrevendo lá no código tri 0, opa, você está manipulando uma chavezinha digital, um transistor. Quando você escreve lá ADCOM, né, e põe um valor, você está manipulando um outro transistor lá que está ligando ou desligando os circuitos internos do microcontrolador. Toda porta, a maioria das portas do microcontrolador tem o nosso shimmy trigger. Né? Então, o shimmy trigger, ó, é projetado para aceitar sinais de transição lenta e garantir na saída um nível lógico sem oscilação. Né? Esse é um shimmy trigger inversor, tem vários tipos de shimmy trigger. Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho um sinal que ele tem uma rampa de esterese aqui, ó. Né? Então, ele demora, né, um pouquinho para ir para o nível alto. E essa demora aqui de subida, o que vai acontecer na lógica TTL? Essa pode dar um erro lógico. Então, colocando o shimmy trigger, olha o que acontece. Né? Como esse aqui é inversor, né, o que é baixo aqui, ele tem um alto. E o que é alto, depois, ó, ele vira baixo. Então, ele deixa o sinal no padrão lógico ideal para não ter erro lógico. Porque essa rampinha aqui de subida, ó, ela pode gerar um erro lógico lá, se demorar muito, né? Se a inclinação, né, dessa rampa for acentuada aí, ele vai gerar erro lógico. E com o shimmy trigger a gente não tem. A maioria das nossas lógicas digitais, elas são shimmy trigger. Então, tem um outro exemplo aqui, ó. Então, eu tenho também um sinal aqui, ó, né, com uma certa imperfeição, ruído, que é esse aqui, né, que tá esse onduladinho aqui. E esse sinal aqui de cima, ó, esse quadradinho aqui, é a saída do shimmy trigger. É porque esse aqui é um inversor também, né? Esse aqui é um inversor. Então, esse V0 é o nosso sinal bonitinho aqui, ó. O VI, né, aqui é VO de output, o VI de input é esse que está meio bagunçado aqui, né? Então, ele está presente, ó, na maioria das portas, ó, NAND, NOR.
E aqui nós temos um exemplo do que ele faz. E ele também, um sinal que tem muito ruído, quer ver, ó? Acho que é o próximo aqui. Olha aqui, ó. Um sinal com ruído excessivo, né? O Schmitt Trigger também ele limpa, né? Ele trabalha como um filtro, né? Então ele pega aqui os níveis de transição e deixa o sinal, né, digital para a nossa lógica, para a gente não ter erro lógico, né? Então nós temos também essa aplicação. E a maioria dos nossos pinos tem essa entrada, quer ver? Porque tem uma tabelinha aqui, deixa eu ver se é agora. Então tem aqui, ó, uma tabela, são várias tabelas, tá, pessoal? Mas eu só vou falar uns detalhes delas aqui, ó. Então que tem os 40 pinos aqui, a explicação dos 40 pinos. Tudo que tiver ST significa que tem um Schmitt Trigger na entrada, né? Então todos os pinos com ST, esse ST vem de Schmitt Trigger, né? Schmitt Trigger de entrada. Então aqui ele fala do pino 1, que é o Master Clear, né? É o VPP, que é a transição de programação de 12 volts. Mas nós não programamos em 12 volts, porque a nossa memória ela trabalha com programação em baixa tensão, em 5 volts, né? As memórias flash têm essa característica. Então, tipos, né, de sinais, ó, que o pino 2, 3 e 4 recebe, que ó, é nível digital, e é os analógicos também, ó, porque ele é RA0 e AN0. O pino 3 é o RA1 e o AN1. O pino 4 é o RA2 e o AN2, e assim por diante. Então, aqui tem uma sequenciazinha de slides que vai falar a função de todos os nossos pinos aqui. Ó, chegamos no pino 12. Estão dando sequência aqui, ó. 15, 16, tem tudo ST, ó. ST vai ser o nosso Schmitt Trigger. Chegamos na metade só, estamos no 20. Então, aí do 21 ao 24 é I/O digital, é tudo I/O digital. Tem um aqui, ó, o 23, ele tem uma função de entrada de dados para SPI e I2C, né? O 24 para SPI, é tudo protocolozinhos de comunicação, esses aí, padrões de comunicação. O 25 e o 26 a gente usa para comunicação, né? A gente usa bastante, que é o TX e o RX, né? Então, quando chegar nas aulas de comunicação, a gente vai usar bastante esses pinos aí. É o modo de comunicação serial. Ó, 31 GND, 32 VDD, que é 5 volts, o VDD, e o VSS é a referência. Começou aqui os pinos do porte B, né? 33, 34 e 36. Né? O B0 ele tem uma função que a gente vai, quando a gente começar a falar de interrupção, é o primeiro circuito de interrupção que a gente vai estudar, tá? Que é o INT, esse INT aqui do RB0. Então eu posso ligar um botão e gerar uma interrupção, né? Por esse botão aqui, é externo. É uma interrupção bem fácil da gente entender, por isso que eu começo por ela. Mas vai ter que ter um botão ligado nesse pino e nós já temos esse botão e vocês inclusive estão usando, mas não com essa função de interrupção. 37, 39 e 40, tudo I/O digital e tem os pinos de programação. Quando a gente faz a programação do microcontrolador, fora o pino 1, nós usamos o 39 e o 40 também, que é o PGC e o PGD. Então, esses dois pinos, eles existem em todos os gravadores de microcontroladores PIC, tá? O PGC e o PGD. E eu vou dar agora uma revisada naqueles códigos que eu tenho falado aí todas as aulas teóricas, tá? Então, estrutura básica de um código em fonte C. Então, mais uma revisada, hein? Eu creio que vocês
já estão sabendo bem, né, desse detalhe desses códigos de estrutura de linguagem C embarcada. Então, nós temos aqui os registradores e a gente atribui valores a eles, né? Então, quando eu coloco 7, adcom igual a 7, significa que eu estou pegando esse registrador e carregando com o valor 7. Mas o que é o valor 7? Ele tem 8 bits. Então, se ele tem 8 bits, eu tenho que transformar esse 7 em binário. E 7 em binário, o que é? É 1, 2, 4, né? Então, os 1 e 1, né? O bit 0, aqui vai ser um 0 e mais 4 zeros. Né? Então, 7 em binário, deixa eu aumentar aqui o tempo dessa minha caneta aqui. O que é 7 em binário? É 0, 0, 0, 0, depois tem mais 0, 1, 1, 1. Então, quando eu escrevo adcom igual a 7, eu estou pegando esse valor binário e colocando no adcom. Agora, o que é o bit 0, o bit 1, o bit 2 do adcom 1? Tem que entrar lá no datasheet e ver na tabela dele. Né? O tris-B, port B, tris-D e port D, vocês já sabem que são os pinos, né, que nós estamos configurando, e o nível lógico também, que eu estou configurando nesses pinos aí. Então, vocês sabem que o tris-B tem 8 pinos, que o tris-D tem 8 pinos. Agora, o adcom 1 tem 8 também, mas eu não tenho pino físico. É um registrador que serve para a gente fazer controles dos nossos circuitos internamente. Então, toda essa primeira parte aqui é chamada de setup. E depois, eu entro num laço infinito, né? Aí eu crio um laço infinito através de uma estrutura de repetição while 1. E nessa estrutura de repetição que eu vou montar as ações que eu quero do meu projeto. É aqui que eu monto. Aí eu tenho o teste condicional, que é o if, e assim por diante. Pode falar. O adcom, ele configura todos os pinos ou só uma parte assim? Então, quando você coloca 7, todos passam para digitais. Agora, se você colocar outros valores aqui, que tem que ver na tabela do datasheet, que é lá no capítulo 10 ou 11, a parte analógica, aí você tem como escolher qual pino você quer analógico e qual que você quer digital. Tem que seguir a informação da tabela. Aí nessa tabela você vai ter os valores e esses valores vão se adequar ao seu projeto. Né? Aí você não vai mais usar o 7 aqui se você trabalhar, vamos supor, com uma entrada analógica e as outras digitais, aí você não vai mais usar esse 7 aqui. Vai usar um outro valor. Tá? Isso aí a gente vai ver nas aulas analógicas. Por enquanto, como os nossos projetos são todos digitais, tem que manter esse 7 aqui. Porque nós não temos nada analógico. Tranquilo, valeu, senhor. Certo? Isso aí. E aí, todo projeto que a gente faz, né, com o microcontrolador, tem a descrição narrativa dele, né? Então, nesse exemplo aqui, ao ligar o microcontrolador, o LED 1 liga durante 1 segundo e desliga durante 1 segundo e repete esse ciclo infinitamente. Não para mais, né, enquanto tiver alimentação. Então, para fazer um projeto desse, eu preciso saber o circuito, como é que estão as ligações dele, né? Ou seja, que pino está ligado esse nosso LED e qual é o modo de ligação dele, porque tem o modo anodo comum e catodo comum. Esse aqui está no catodo comum. E aí a gente monta um fluxograma. O fluxograma, lembrando, não vai, a parte de setup não vai em fluxograma. Fluxograma, vocês vão colocar o laço infinito nele. Inclusive está aqui, né? O laço infinito é essa seta aqui, né? O ion seria essa setinha aqui voltando. E aí a gente monta um fluxograma básico dizendo, ó, liga o LED, espera 1 segundo, desliga o LED, espera 1 segundo, e aí repete tudo isso aqui, né? Então esse fluxograma
ele está traduzindo a minha descrição narrativa. E se vocês olharem o código agora desse fluxograma, vocês vão ver que é basicamente um fluxograma, né? O código. Então, o código tem o setup, mas nós não colocamos o setup no fluxograma. No código, claro, a gente precisa ter o setup do pino, que a gente vai usar, e dar um nível lógico para ele. Então, trisd.rd0 igual a 0 definiu o pino como saída. Né? Portd.rd0 igual a 0 colocou nível lógico 0. Né? Mas não em todos os pinos aqui. É só no RD0 para essa configuração aqui. Tá? O Ion, o que o Ion faz? Aqui sim está o nosso fluxograma. Então, aquele liga o LED é essa ação. Essa ação que é o liga o LED. Ah, espera um segundo? Está aqui. Desliga o LED? Está aqui. Espera um segundo? Está aqui. E aí volta. Né? Então, o nosso fluxograma está aqui. Ó. Um outro programinha é o da chave, né? Então, esse programinha da chave é aquele, eu aperto a chave, né? Enquanto eu estiver acionando a chave, o LED fica aceso. Se o botão não estiver acionado, o LED apaga. Então, essa solução gera um fluxograma desse tipo aqui, ó. Testa o botão está acionado? Se sim, liga o LED. Aí volta. Se não, desliga o LED, apaga o LED e volta para o início. E fica nesse loop, né? Então, aqui eu tenho o laço infinito, né? São essas realimentações que a gente está fazendo, né? A maioria dos códigos embarcados não tem fim, né? Porque se tiver fim, o código para e o único jeito de você reiniciar o seu código é reiniciando o microcontrolador, né? Então, se você não põe laço infinito, você vai usar o seu projeto apenas uma única vez. Circuito elétrico, a gente precisa agora, como tem botão, ó, determinar o pino que está ligado ao nosso botão e como que ele está ligado. Ah, ele está ligado com um resistor de pull-up. Então, isso significa que eu vou testar esse botão aqui com nível lógico 0, né? Significa que a hora que eu apertar esse botão, esse pino RB1, ele vai para 0. Com ele aberto, é 1. Então, eu preciso saber também o modo de ligação do botão, porque esse nível lógico eu vou testar ele lá no nosso código. E aqui tem o nosso LED também no modo catodo comum e pino RD0. E aí a gente monta a solução, né, com o código fonte para essa solução. Então temos aqui todo o setup. E no laço infinito a gente está testando, né? Temos um teste condicional if aqui, que ele está testando o nível lógico do pino RB1 com 0. Então, esse igual, ele compara. Então, ele está comparando o nível lógico do pino RB1 com 0. Então, quando for 0 no pino RB1, essa comparação aqui é verdadeira. Se for verdade isso, ele executa o porte D.RD0 igual a 1. Coloca nível alto no pino RD0 e liga o LED. Isso para a condição verdadeira. Se essa condição aqui for falsa, aí ele tem que executar o else, né? Ou seja, se o nível lógico do RB1 for 1, é que você não pressionou o botão. Aí ele coloca nível lógico 0, apagando o LED. E ele fica repetindo isso infinitamente. Então, ele fica infinitamente colocando nível 0 se você não aperta o dedo no botão. Se você coloca o dedo no botão, ele fica infinitamente colocando nível alto no pino. E agora vamos falar de projetos, né? Então, os nossos projetos hoje, né? Então, vocês, eu já falei, né? Que a aula hoje está legal, que vocês vão montar um gamezinho aí. Um gamezinho bem simples, mas a ideia é ir melhorando ele, claro. Eu estou dando um conhecimento básico para vocês e a gente vai crescendo em cima, né? Desses
desse conhecimento aí. Então não se preocupe que o exemplo é bem simples hoje desse gamezinho aí. Primeiro, a gente vai usar uma função que já está pronta lá no microC. Essa função, ela se chama rand, né? Rand de randômico, né? Então ele gera números randômicos. Inclusive, se você escrever essa função lá inclusive é ponto e vírgula aqui, hein? Não é 2 pontos não nesse exemplo aqui. Então, se você escrever essa função e a hora que for compilar, ele vai falar aqui que é rand, significa que você não habilitou a biblioteca dele, ó. Então, eu vou dar até esse exemplo aqui, porque quando a gente inicia um projeto, nenhuma biblioteca vem ativa. Aí eu vou compilar, vai dar o erro, né? Vai dar o erro. Então, eu tenho que habilitar essa biblioteca que se chama c_sdlib, né? stdlib. Tem que habilitar essa biblioteca, porque é nela que está a nossa função rand. Então, ela gera números aleatórios ou pseudo-aleatórios, né? Então, olha lá, geração de números aleatórios é um assunto amplamente estudado e tem aplicações em várias áreas. Números aleatórios usados em computadores comuns não são verdadeiramente aleatórios, sendo por isso chamado de pseudo. Né? Por quê? É uma função que gera números aleatórios, mas ela se repete. Depois que termina a possibilidade de combinações dela, ela vai repetir a mesma sequência. Então, hoje a gente começa analisando essa função rand. Ah, mas ela vai repetir? Vai, mas tem um jeito de criar sementes que aí ela não repete mais. Tá? Isso é um outro assunto que a gente vai, para não juntar muito assunto hoje, é um assunto para outras aulas também, até aula de laboratório que a gente vai falar. Então, existe uma função que é essa de baixo aqui, ó. Quem que tiver interesse, quiser já ir aprendendo, fica à vontade. É o srand, o S de seed, de semente. Então, se eu criar sementes aleatórias, aí a função rand não repete, tá? Aí ela não repete. Então, a geração de números aleatórios é muito utilizada para sistema de segurança, que nem quando você está usando, você está acessando o banco de vocês pelo navegador. A posição do mouse na tela gera coordenada. Né? Então, ó, cada pontinho que eu estou fazendo aqui é de uma coordenada. E a criptografia de segurança do banco pega essas coordenadas do seu mouse e gera uma chave de segurança. Para não ter erro mesmo que é você. Então, ele está pegando uma informação sua de coordenada do mouse para gerar criptografias de segurança. É algo bem avançado. Por isso que a geração de números aleatórios é amplamente estudada. Tem muita maneira da gente criar números aleatórios. E também envolve a parte de inteligência artificial. Quem gosta de inteligência artificial vai ter muito, né, que estudar nessa parte aqui de geração de números aleatórios. Então, essa função, eu tenho aqui o protótipo dela, que é int rand, ponto e vírgula. Eu tenho a descrição dela, retorna uma sequência de números pseudo-aleatórios entre 0 e 32.767. Como que eu uso ela? Eu tenho que criar uma variável e atribuir essa variável à nossa função rand, ou seja, a função rand vai sortear um número entre 0 e 32.767 e vai salvar na variável. É dessa maneira que eu uso essa função. Tá? Então, vamos fazer, inclusive, um teste já dessa função, né? Olha só, o circuito que a gente vai utilizar é basicamente o kit que eu propus para vocês montarem lá nas aulas de laboratório, né? Então, vamos usar aqui esses 8 LEDs para vocês verem a geração dessa função rand, para entender, né, essa função rand, ó. Vamos fazer esse código aqui, ó, rapidamente lá no nosso microC. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu já deixei aqui o microC aberto e já deixei o setup pronto, tá? Deixa eu pegar o Proteus aqui, ó. Então, eu vou pegar um kitzinho do Proteus.
Então, vocês estão acompanhando. Quem quiser já testar alguma coisa aí, fica à vontade. Se não der tempo, não se preocupe que vocês terão tempo hoje para brincar com essa função randômica aí. Então, eu peguei aqui ó, no Proteus o microcontrolador, 8 botões e 8 LEDs. Os botões ligados no porte B de bola, os LEDs ligados no D de dado. Vamos lá para o micro C. Então, aqui no micro C eu estou com o void main e o setup feito aqui, ó. Né? O setup eu configurei o porte B, só metade dele como entrada. Não tem problema. Eu não vou usar os botões agora, depois a gente muda isso aí. Então, o que a gente precisa? Primeiro, vocês viram que o número lá é 32767. Esse número não cabe numa variável do tipo char. Né? Então, tipo char, não adianta eu usar para essa grandeza aí. Então, eu tenho que declarar uma variável. Eu declaro a variável local depois do void main. Ó. Então, depois do void main, vocês vão criar uma variável local. Esse número 32767, eu tenho que gerar uma variável, reservar 16 bits de memória. Qual é o tipo de variável que reserva 16? É o tipo int, ó. Tipo int. Só que se eu escrever o tipo int, puramente tipo int, significa que ela é uma variável sinalizada. O que é uma variável sinalizada? Metade da grandeza dela vai ser para armazenar variáveis do tipo positivo e a outra metade para negativo. Então, eu só vou trabalhar com um positivo. Então, para trabalhar com o alcance máximo do tipo int, que eu quero só positivo, aí eu vou chegar a esse valor aqui, ó. Vou pegar a calculadora. Usando a calculadora científica do Windows, vocês vão fazer a seguinte conta, ó, 2 elevado a 16 bits. Então, dá 65.536. Então, se a variável int totalmente positiva, ela chega nesse número de combinação. Aí dá, né? Dá para a gente trabalhar tranquilo com os 32.767. Para deixar ela positiva, eu tenho que escrever um modificador de tipo unsigned int. E aí eu vou chamar o nome, vou chamar de num, de número, vai. Num de número. Então, eu declarei uma variável de 16 bits, todo positivo, de nome número. Tá? Então, vamos fazer isso aí. Aí, eu vou fazer o seguinte. No laço infinito, eu vou pegar essa variável, num, e vou chamar a minha função rend. Ó, é assim. O que eu fiz aqui? Eu chamei a função rend e o resultado dela ela vai salvar na variável num. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o resultado desse número que ela sorteou e vou carregar no porte D de dado, que é onde tem os LEDs, ó. Então eu escrevo assim, ó. Porte D igual a num. Então a rend vai sortear um número entre 0 e 32.767 e vai carregar na variável num, e a variável num vai carregar o meu porte D. É isso que esse código está dizendo. E vamos dar um delay agora, né, para acompanhar os sorteios. Vamos dar um delay de 500 milissegundos, que é meio segundo. Então, a cada meio segundo vai ter um sorteio, e quem vai sortear é a função rend, e o resultado do sorteio vai aparecer no porte D de dado, tá, pessoal? Então, olha só, eu vou compilar agora, mas vai dar erro, ó, quer ver? Ó? Vou compilar. Olha o erro que deu. Identificador não declarado rend. Ele está dizendo, o que é o rend? Ele não sabe. Por quê? Eu tenho que vir aqui nas bibliotecas e habilitar o CSTLib, ó, essa aqui. Quando eu habilito essa, ele automaticamente habilita o ctype, porque
provavelmente ele precisa de alguma função do C-Type também. Então, isso aqui é normal. Aí eu compilo. Ah lá, agora terminou. Compilou sem erro, ó. Olhando a mensagem aqui embaixo. A barrinha vermelha fica. Mas o importante é que ele compilou com sucesso. Então, vamos ver esse código funciona. O que esse código vai fazer? Ele vai fazer um sorteio a cada 500 milissegundos e vai colocar o valor no porte D de dado. Então, o nosso kit está aqui. Vamos chamar esse código aí, ó. Esse código ele está, deixa eu só confirmar aqui, ó, no demo hand mesmo. E é esse aqui, ó, às 20 horas e 18 minutos. Que eu compilei agora, ele pega o horário aí do computador. Vamos dar OK. E agora eu vou iniciar. E olhem só, observem o porte D com os LEDs. Ele está aleatoriamente gerando valores aí, ó. Valores aleatórios ele está fazendo aí, ó. Então, se deixar aí, ele está gerando aqueles valores. Mas ele está gerando, tipo, ó, é 32.767. Aí, se ele gerar o 1035, o que é o 1035 aqui? Então, vamos fazer o seguinte, para vocês entenderem o que é o 1035 nesses 8 bits, vamos pegar a calculadora aqui de novo, ó. Essa calculadora do Windows, ela tem um modo programador que chama, ó. No modo programador, você consegue trabalhar com os 4 sistemas de numeração: hexadecimal, octal e binário. Então, ó, ele está selecionado o sistema decimal. Então, eu vou colocar 1035. Olha só em binário, o que é em binário 1035. Então, nesses 8 LEDs, o que ele vai colocar? Ele vai colocar os 8 bits do lado esquerdo, do lado direito. Ele vai colocar 0, 0, 0, 0 nos LEDs 7, 6, 5 e 4. Vai colocar 1 no LED 4, 0 no LED 3, 1 no LED 1 e 1 no LED 0. É isso que ele vai colocar se o sorteio for esse número 1035. Tá? Então, ele está fazendo sorteios de grandezas bem maiores que os nossos 8 LEDs comportam. Esses 8 LEDs, eles comportam no máximo uma representação de 0 até 255. É no máximo de 0 a 255 que eles comportam. Então tá aí, ó. Então a nossa função rend está funcionando legalzinho. Quem quiser, ó, para começar é legal começar por esse código que ele tá aqui, ó, para vocês, tá? Depois testarem, não esquecerem, tá aqui no nosso material. Professor, Oi, pode falar. eu não sei se eu estou viajando, mas aquelas máquinas caça-níquel seria um tipo de aplicação prática desse programa? Dúvida. Opa! Sorteio eletrônico, pessoal, é só função randômica. Não tem nada rodando lá dentro, né, dessas máquinas, né? Então, caça-níquel, essas máquinas eletrônicas que tem lá aquela rodinha girando na tela, né? Você vê na tela girando, mas quem está fazendo o sorteio são funções randômicas. E essas funções dessas máquinas caça-níqueis, o que acontece? O matemático que criou a função randômica, existem vários métodos, tá, de se criar funções randômicas. O matemático que criou aquela função, ou o programador, ele, claro que ele vai criar algo pro dono daquela máquina faturar um percentual legal para ele, né? De vez em quando dá um sorteiozinho lá para alguém, né? Para falar que... Então tem que tomar cuidado também com essas máquinas eletrônicas aí, a origem desse programa, a origem dessa função matemática randômica, tem que ficar de olho nisso, mas é isso mesmo. Então essas máquinas caça-níqueis é um exemplo. Tem que ter alguma função randômica aí. Inclusive, mais para frente, vocês vão fazer um dado eletrônico, tá? Um dado que nem vocês jogam aí, até para jogar, né? Dá para fazer ele eletrônico aí com os LEDs nas posições do dado
E a ideia é fazer uma geração randômica com a semente. Aí, usando a semente, vocês vão ver que a sequência sempre vai mudar. Vai ser impossível você conseguir ter a mesma sequência, né? Aí vai ser um dado legal aí para vocês trabalharem aí. Ou até um sorteador, né? Tem sites aí que geram sorteios, né? Você vai poder fazer sorteadores eletrônicos também aí com essas funções aí. O próprio sinal analógico de um pino analógico, quando ele não tá ligado em nada, esse pino, e você tá lendo a tensão analógica que tem nele, você lê ruído, você chega a mão perto, afasta, ou interferências eletromagnéticas, esse ruído é gerado para gerar sementes. A gente pode usar essa tecnologia aí para gerar sementes aleatórias nos microcontroladores. Usar uma leitura de um pino analógico sem nada ligado nele, porque sem nada ligado num pino analógico, você tem interferência nesse pino, né? E essa interferência ela vai gerar as sementes analógicas, as sementes para a nossa função REND. Hoje não, hoje nós não estamos trabalhando com sementes, tá? Nós estamos usando a função REND, puramente a função REND. Então vai chegar uma sequência aí que ela vai voltar, claro, a repetir, sem dúvida nenhuma. Agora, se usar semente, não. Então, voltando aqui para a nossa apresentação. Então, tá esse código aí que nós testamos agora, né? Outro detalhe que eu quero passar para vocês é a diretiva define. Então, é uma diretiva da linguagem C, né? Define vem de definir. O que ela faz? Ela troca o nome do pino do microcontrolador por um outro nome, definido pelo programador. Então, é o seguinte, o define é legal para ficar mais simples o código, né? Então, que nem nesse aqui, ó. Define B0, port B.RB0. Você definiu que o port B é RB0, é simplesmente o B0. Então, lá no teste condicional, você não escreve mais port B.RB0. Você até pode. Mas se você escrever B0, ele já vai entender que é o port B.RB0. O L0 é o port D.RD0. Tá? Mas vamos ver na prática aqui também, ó. Vamos pegar aquele código aqui, ó. Então, esse código aqui eu vou fazer o seguinte agora. Vamos fazer um teste nele. Antes eu tenho que fazer o define. Ó. O define sempre é antes do void main, tá? Antes do void main. Então, vocês começam lá com o jogo da velha, define. Aí você põe o nome que você quer. Né? Tipo, a gente vai... Claro que tem que ser um nome que se associe a algo do seu projeto, né? Que nem eu vou definir o meu botão B0. Eu vou chamar de B0 o port B.RB0. Não precisa pôr ponto e vírgula na diretiva de pré-processamento do define. Eu vou chamar... Vou chamar de novo aqui o define e vou chamar de L0 o quê? O meu LED que está ligado lá no pino 0 do port D. Então, aí eu escrevo port D.RD0. Então, o que eu fiz com isso aqui, pessoal? Eu defini labels, né? Eu defini label. Ou seja, B0, tudo que tiver escrito B0 aqui, o compilador vai associar ao port B.RB0. Tá? Essas diretivas de pré-processamento, que se chamam, elas não aumentam o resultado do seu código, elas facilitam o programador, tá? Então, elas vão facilitar a vida do programador. O tamanho do código executável não muda. Se você colocar o define ou não no seu código, o tamanho do resultado do seu código executável, que vai ser gravado na memória, não vai mudar. Tá? Então, vamos fazer um teste condicional aí, ó. Vamos pegar o if, aí em vez de eu escrever port B.RB0 igual a 0, eu escrevo simplesmente B0 igual a 0. Né? Então, se isso aí for verdade, o que eu faço?
L0 igual a 1. Ligo o LED. Tá? Se isso aí não for verdade, eu faço L0 igual a 0. Desligo o LED. E eu vou colocar um delayzinho aqui, porque o Proteus, ele simula um efeito bounce das chaves, que é um ruído nas chaves mecânicas, e às vezes o código fica instável lá no Proteus. Se você não pôr um delayzinho aí bem simplesinho, ó, pode ser até um de 10. Tá? Então, esse código, o que ele vai fazer? Ele vai testar o B0. Mas o que é o B0? Aí você vem aqui no define, ó, B0 é port B.RB0. Tá? Ele testa. Se for verdade, ele liga, ele põe nível 1 no L0. O que é o L0? É port D.RD0. Se não, ele coloca 0 no L0. O que é o L0? Port D.RD0. Tá? Vamos... Ó, o setup eu estou mantendo, mesmo que eu não estou usando tudo, né? Não tem problema. Estou mantendo o setup, olha, ele compilou com sucesso. Vamos lá no Proteus, vamos iniciar a simulação. Então, se eu apertar o B0, o nosso LED 0 tem que ligar. Né? Vamos voltar aqui, ó. Ele não está ligando também aqui no Proteus? Espera um pouquinho. Deixa eu voltar aqui, vamos parar ele. Vamos colocar a nossa ação else aqui, senão ele não vai. Else, L0, pronto. Agora ele vai. B0, port B, RB0, né? L0 é o port D, RD0. Então vamos compilar. Esse aí vai precisar o else. Na prática não precisa, né? Se a gente fazer essa montagem aí no kitzinho aí não vai precisar. Né? Olha lá, liga, desliga. Liga, desliga. Né? Esse é um efeito que, ó, no simulador, ele pede a condição falsa do else. Na prática, pessoal, ia ligar o LED. Só que o LED ia ligar e desligar. Ele ia ficar ligando e desligando, ligando e desligando. Né? Então, esse código aqui, se eu tirar esse else aqui, ó, e eu apertar o meu botão, ele vai ligar e depois ele desliga. Então, ele fica liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga. Isso aí gera um duty cycle de 50%. Então, a tensão no LED, ela vai ser uma tensão de 2,5 volts, não vai ser mais 5. Porque ele fica ligando e desligando, ligando e desligando. Deixa eu fazer um teste aqui, tirando o delay aqui, para ver como ele se comporta aqui no simulador. Ó. Tirei o else e tirei o delay. Vamos ver aqui. Agora como é que ele vai ficar. Parar a simulação e ligar de novo. Olha lá, o LED ele dá ele deu um brilhozinho aqui, ó, né? Deu uma mudadinha de cor aqui, né? Mas o certo, ele dá erro, ó, ele começa a dar mensagem de erro aqui, ó. Tempo de simulação, excedeu a carga da CPU, né? Então, o simulador, ele realmente ele vai exigir esses delayzinhos aí. Por isso que eu coloquei nos outros códigos aí do nosso gamezinho aí que a gente vai fazer, ó. Então, voltei agora com o delay e tem que voltar aqui com o else também para ele funcionar legal. Tá? Voltando aqui pro simulador. Iniciando ele, ó, agora eu vou apertar o B0, o LED fica ligado. Tiro o dedo do B0, ele desliga. Tá? Então, no simulador, tem que tratar com a condição falsa também para esse tipo de acionamento aqui do botão. Então, esse aqui agora foi só para demonstrar para vocês a diretiva de pré-processamento define. Né? Deixa eu parar aqui a simulação e vamos dar sequência aqui. Então, daremos agora sequência. Tá? Então, aí é o seguinte, ó, uma pergunta que surge aí, dúvidas de vocês, né? Se a função rend gera números entre 0 e 32767,
como é que a gente faz para gerar números, por exemplo, entre 0 e 9? Uma pergunta. Então, ela gera 0 a 32.767. Ah, mas eu quero fazer um dado. O dado, ele só marca 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? O dado, ele só marca 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Só que a função rend, ela gera até 32.767. Dado não tem essa grandeza aí. Então, como é que a gente responde essa pergunta? Resposta: regra de 3. É só fazer uma regra de 3. Na regra de 3, pessoal, a gente consegue limitar esse valor máximo dele, ó. Então, como é que seria essa regra de 3? Está aqui. A regra de 3 é a seguinte, ó. Você trabalha com 9. 9 é o seu valor máximo. E 9, ele tem que estar para 32.767, que é o máximo do rend. Então, quando o rend gerar um valor dele, ele tem que apresentar esse resultado x, que vai ser de 0 a 9. Então, você tira a sua funçãozinha aqui. Você vai fazer o resultado do x, vai ser o valor que vai ser sorteado, vezes 9, aí você divide pelo limite máximo do rend, que é 32.767. Então, se vocês fizerem essa conta, vamos supor que ele sorteou justamente 32.767. Você vai colocar aqui, ó, 32.767 vezes 9, divide por 32.767. Você cancelou, né? 32.767 do rend, com esses 32.000, sobrou 9. Então, você limitou o seu valor máximo. Você limitou o valor máximo. Isso aqui, pessoal, é muito usado no sistema analógico. Por quê? O nosso microcontrolador, ele lê de 0 a 5 volts de tensão no canal analógico dele. Agora, você está medindo 110 volts. E aí? Então, você tem que usar uma conversão dessa, né? Você tem que saber que 5 volts é 110. Né? Então, você tem que fazer uma conversão dessa para ter o valor exato. É uma conversão de escala que a gente faz, tá? Então, a gente usa uma funçãozinha bem simples, usando a regra de 3, sempre, tá? E vamos fazer um teste com isso aí também. Então, vamos fazer o seguinte agora. Eu quero limitar entre 10 valores, que é de 0 até 9, o valor do rend. E vamos colocar o resultado no porte B também, para vocês entenderem. No porte D de dados. Então, olha só. Que resultado eu quero? Eu quero utilizar apenas esses 4 LEDs aqui, ó. Ah, mas por que esses 4 LEDs? Porque 4 bits eu chego até 15, né? Se todos os LEDs estiverem ligados, eu chego até 15 aqui. Vou chegar até 15. Agora, eu quero de 0, que seria essa sequência aqui, né? Até 9 de resultado. Eu quero que ele sorteia só os valores dessa tabela. Então, 9 é 1001, o 8 é 10. Se fosse até 7, daria para 3 bits. Se o sorteio fosse, né, de 0 a 7, eu usaria só 3 LEDs aqui. Como o sorteio é até 9, eu tenho que usar 4 bits, só que eu não vou usar nunca as combinações do 10, do 11, do 12, 13, 14 e do 15. Eu não vou usar essas combinações aí. Tá? Então, vamos voltar lá para o nosso simulador. Simulador não, né? Vamos pegar aqui o nosso código. E vamos começar aqui carregando a nossa variável com o rend, né? Rend. Olha lá, carregamos a nossa variável num com o rend. Só que agora, pessoal, vocês viram que naquela fórmula, você multiplica
o valor do rand por 9, por 10, por 11. Então, esse int agora, 16 bits, não dá mais. Né? 16 bits não dá mais, porque aquela fórmula que vai converter aqueles 32 mil em pouco, naquela multiplicação, ele já vai estourar os 16 bits. Então, eu tenho que trabalhar com uma variável agora de 32 bits. Aí, no lugar do int aqui, eu escrevo long. Aí, agora, essa nossa variável continua sendo a num, só que ela tem um espaço maior de memória agora. 32 bits dá para números gigantescos, né? Então, se vocês pegarem aqui a calculadora e entrar na científica aqui, ó, aí você faz 2 elevado Professor. a 32. Olha só, dá um número gigantesco aí, né? Bilhões, né? 4 bilhões. Pode falar. Se o senhor começar já dividindo, você não já acaba com esse problema? Como assim seria começar dividindo? Primeiro você faz essa parte dividindo, num, igual a rand dividido por 32.766, e na próxima linha você pega o num e multiplica por 9. Não, também. Inclusive, o que você pode fazer é pegar a relação e transformar ela num fator que você só multiplica. Também dá. Que nem aquela formulinha aqui, ó, ela dá o seguinte resultado aqui, ó. 9 vezes o rand dividido por 32.767. Você pode pegar 9 e dividir por 32.767, vai dar 0,00000 e uns valores lá. E esse fator você multiplica pelo rand. Aí você não faz, né? Você só faz a multiplicação, não faz a divisão. Você pode fazer isso também, achar o fator que multiplicando o rand vai dar o resultado que você quer. Você pode fazer isso também, tá? Mas para deixar agora num processo mais fácil de vocês entenderem, vamos fazer isso aí. Tá? Vamos primeiro trabalhar nessa sequência matemática. Depois vocês tiram esses fatores aí. Tá? Tranquilo, Então, voltando aqui, ó, para o nosso micro C, né? Agora a gente tem que fazer... eu atribuí, né, o valor do rand para o num. Agora vamos trabalhar com esse resultado aí, né? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer o num e vou multiplicar por 10. Tá? Vou até pôr um parentezinhos aqui para separar. Né? Então ele vai fazer primeiro essa multiplicação, mas não tem problema se não pôr o parênteses, só para ficar mais claro aí. Aí eu vou dividir pelo 32.767. Né? Então, agora, esse valor num, ele vai com essa formulinha aqui, né, que é o nosso fator que vai limitar o valor máximo dele, eu já consegui transformar entre 0 e 9. Tá? Por que eu multipliquei por 10? Porque a condição 9, se eu pôr 9 aqui, só vai existir um momento que vai dar 9. Né? E o 9 faz parte da nossa tabela lá, quer ver? Ó? Olha lá, o 9 é a combinação 1001. Se eu colocar nessa fórmula aqui o 9, só quando tiver o sorteio do número 32.767 que vai dar 9. Tá? Por isso que eu tenho que colocar aqui, ó, o 10. Porque as minhas variáveis inteiras, elas não arredondam, elas só pegam a parte inteira. Né? Mesmo que esse resultado vai dar, sei lá, vírgula XYZ, o vírgula XYZ não vai para a minha variável. Minha variável só vai pegar a parte inteira do resultado. Aí eu vou fazer o seguinte, agora é só eu carregar, né, o meu port D com esse num aí, ó. Carreguei o port D com o num. E vamos dar o nosso delayzinho lá para vocês visualizarem a atualização, né? Vão dar um de 500 milissegundos. Né? Então, agora, o que eu fiz? Voltando aqui para a nossa tabela. Ele só vai gerar agora no sorteio
esses valores dessa tabela aqui, ó. Do 0 ao 9, em binário. Eu vou visualizar esses valores nesses 4 LEDs aqui, que são os 4 LEDs menos significativos. LED 0, 1, 2, 3 e 4. Os outros LEDs não vão acender. Então, compilado, vamos ligar aqui o nosso simulador. Então, olha só, agora ele está fazendo aquele sorteio daquela tabela. Ele só vai trabalhar nesses 4 LEDzinhos aqui, L0, L1, L2, L3. Ele só vai fazer sorteios de 0 até 9. Claro que, por enquanto, ele está dando resultado nos LEDs para nós, pessoal. Nas próximas aulas, a gente vai começar a pôr display aí. Vocês sabem, na verdade, vocês já têm o display de 7 segmentos, é que vocês ainda não estão usando, né? Falta ainda o laboratório do display. E com o laboratório do display, aí sim, por isso que eu falei para vocês, esse nosso primeiro jogo, esse nosso primeiro gamezinho de hoje é um game bem simplesinho, mas vocês vão ver como que ele vai ficar futuramente, ele vai melhorar bastante, tá? Então aí, ó, ele só está limitado de 0 a 9, esses LEDs estão dando o resultado da nossa tabela. Então tá aí essa parte aí. Então, continuando, né? E agora é o nosso projeto do game. Ó. Chegamos lá, finalmente, chegamos na parte que vocês estavam esperando. Vocês vão ficar a noite toda jogando, né? Vocês não vão até perder a aula de amanhã cedo aí de tele. Amanhã cedo tem aula de tele, de digitais, né? Vocês vão até perder a aula lá, que vocês vão ficar jogando a noite toda. Então, olha só, pessoal, esse gamezinho aí, ó, eu dei o nome de SegLED. E esse aqui se chama SegLED 2, porque ele é apenas de 2 bits para demonstrar para vocês como é que funciona. Então, o objetivo do jogo é seguir o LED ligado. Você vai ter que seguir esse LED que vai estar ligado, tá? Então, o nome oficial dele vai ser SegLED 2. Os LEDs L0 e L1, que são esses dois, eles vão ligar aleatoriamente por meio da função rend que você já sabe utilizar. Você deverá acompanhar o LED ligado pressionando o respectivo botão, ou seja, se o LED 0 ligar, você tem que pressionar o botão 0. Se o LED 1 ligar, você deverá pressionar o B1. E aí o LED apaga, né? Então, quando você aperta o B0, vamos supor que ligou o LED 0. Aí você tem que ir lá apertar o B0. Aí o LED apaga e ele faz um novo sorteio. E esse novo sorteio pode cair novamente no 0 ou no 1. Então vai ter um sorteio aí aleatório aí desses LEDs aí. Então vamos lá. Vamos fazer esse joguinho aí para vocês verem o funcionamento dele aí. Então vamos lá aqui aproveitar esse nosso código aqui. Então, como agora eu vou usar o botão 1 e o LED 1 também, né? Eu vou aqui no meu define, ó, eu vou dar um Ctrl C, um Ctrl V e vou acrescentar, ó, o botão 1 vai ser o RB1 e o RD1 vai ser o LED 1. LED 1, tá? Eu não vou limitar, eu vou trabalhar com esse valor máximo do rand aqui, ó. Por isso que eu vou tirar aqui, ó, esse nosso valor máximo aqui do rand, tá? Eu vou tirar aqui o port, o delay depois. Então vamos começar assim, ó, o nosso jogo aí, tá? O nosso gamezinho vai começar só com a função rand sendo atribuída no num, tá? Que é o que vocês viram até agora. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o LED 0, que é o pino RD0, e vou atribuir o nosso num. Ah, mas ele é um bit só, e você vai atribuir um bit 32, grandezas de até 32.767, não tem problema. Ele vai sempre pegar o último bit do sorteio.
né? Porque o que é L0? L0 é um bit. É o bit RD0. É isso que é o L0. E eu vou usar a seguinte regra aqui para não ter duplicidade de resultados, porque vocês vão ver a lógica que eu vou para fazer esse teste aí já já. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o LED 1 e vou fazer uma NOT com o LED 0, para não ter duplicidade aí do mesmo valor. Então, se eu tiver um sorteio aqui, ó, de 0, o LED 1 vai ser 1. Se o LED 0 for 1, o LED 1 vai ser 0. Ele vai inverter, porque a gente está trabalhando só com um bit. Como que eu vou fazer o teste lógico agora? Então, eu vou usar outro while. Então, vou pegar aqui ó, um while, só que eu não vou pôr um 1 agora. Eu vou testar o nível lógico do LED. Ó. Eu vou colocar assim, ó. Eu vou escrever while e dentro do parênteses do while eu vou colocar o nível lógico do LED. Quem vai mandar esse nível lógico é o sorteio aqui, ó. É esse sorteio. Tá? Aí eu vou preparar aqui meu bloco, tá faltando, e vou fazer a mesma coisa, ó. While pro LED 1. Ó, só tô preparando o meu bloco aqui. Então, preparei, eu sempre abro e fecho a chave para não esquecer, né, de fechar a chave. Quando o código é muito grande, né, você acaba se confundindo aí nessas aberturas e fechamento de chave. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui os espaços, aqui, ó. Essa chave aqui, ó, eu coloco aqui end, que termina o while 1. Essa chave aqui está fechando esse while 1 aqui do loop infinito. E essa última chave aqui, ó, é o end do void main. É o end do void main. Essa última chave aqui. E tem essas outras chaves que é desses while que a gente vai travar a nossa ação enquanto você não seguir o LED. Se você não seguir o LED, o que acontece? Você fica preso nesse laço aqui, ó. Vamos supor que o LED 1, o LED 0, deu nível alto. Você fica preso nesse laço aqui enquanto você não mudar essa ação. E a mesma coisa para o LED 1, ó. O LED 1, se tiver em 1, você fica preso nesse laço se você não mudar essa ação. É isso que o while vai me fazer. Então, o while vai trabalhar dessa maneira. Então, dentro do while, vamos supor que o sorteio foi do LED 0. O LED 0 foi para 1. Então, você vai entrar nesse laço aqui e não sai mais dele. Para sair desse laço, você tem que testar o botão que você quer que você saia desse laço, que é o botão B0. Então, se o botão B0 for 0, igual a 0, você faz o seguinte, L0 igual a 0. Então, você deixou o seu while falso fazendo isso. Aí você cai fora desse laço. E vamos dar aquele delayzinho aqui. Vamos dar um delayzinho aqui de 10 milissegundos apenas. Então, se o sorteio for para o nível alto, o LED 0, ele entra nesse laço e só vai sair desse laço quando você apertar o botão B0. Porque quando você apertar o botão B0, ele coloca 0 no L0. E 0 deixa esse while falso. E vamos fazer isso com o L1 também. Então, se o sorteio for nível alto para o L1, aí você faz if, aí vai ser o B1, né? Que você tem que testar para sair desse laço aí. Igual a 0. Aí, o que você faz? L1 igual a 0. E vamos dar um delayzinho também de 10 milissegundos, tá bom. Então, enquanto você não apertar, né, o botão B0, se o L0 for 1, ele fica preso aqui.
Quando você apertar o botão, ele sai, ele não entra no L1, porque o L1 vai estar com o nível lógico invertido, ele não entra nesse while. Aí ele volta aqui para cima, ó, e faz um novo sorteio. Então, cada vez que você apertar o botão, ele volta aqui e faz um novo sorteio. Então, vamos compilar aqui e vamos ver ele funcionando agora, ó. Então, vou dar um playzinho aqui. Então, olha lá. Ele sorteou, nesse momento que eu liguei, o LED 1. O que eu tenho que fazer? Apertar o B1. Ó. Opa, ó, apertei o B1, ele foi para o LED 0. Eu venho aqui, aperto o B0. Apertei o B0, ele foi para o L1. Agora foi para o 0. Agora voltou para o 1. Agora voltou para o 0. Voltou para o 1. Voltou para o 0. E vai indo assim no sorteio. Ele está sorteando. Então, eu estou seguindo o meu LED. Estou seguindo o LED. Tá? É isso que ele está fazendo. Oi. Não sei se foi para mim só, mas travou aqui a imagem. Tá só... Ah, não está aparecendo o simulador? Não, tá aparecendo, só que a imagem está congelada. Não sei se só para mim. Ah, peraí. Aqui tá normal. Ah, é? Ó, eu saí e vou voltar aqui de novo. É que é só o pisca e liga e desliga do LED. Então vocês vão fazer esse joguinho aqui agora. Ele tem o código aqui no nosso roteiro. Então quer ver, ó? Tem o código feito aqui no nosso roteirinho aqui. Que é esse aqui, ó. Então a ideia é que vocês façam esse código aqui para a gente fazer esse primeiro, né, gamezinho aí de LED, fazer o sorteio dele, tá? E depois que vocês entenderem aí, agora que é o desafio para vocês de hoje. Então o desafio para vocês é fazer o gamezinho que se chama Segue LED 8. Então é o mesmo princípio, só que trabalhando com os 8 LEDs. Então agora você vai ter que seguir aleatoriamente as posições dos LEDs, dos 8 LEDs, porque ele vai ter que sortear e acender apenas um LED. Acender um LED, você tem que ir no botão respectivo e apertar aquele botão. Aí ele faz um novo sorteio e vai de novo, né? Vai de novo no próximo LED. Aí você tem que seguir o LED. Então esse aqui é para 8 LEDs, tá?